Olá, está no ar TV Beltrão, o programa Dentro do Fato, que conta sempre com a participação do comunicador Adir Celeste. Temos aqui como nosso convidado o Edson Flessac, que é empresário, entusiasta da área de aviação, e juntos aqui, é evidente, vamos falar sobre aeroporto. Nós temos aqui, para nossos telespectadores entender, o aeroporto de Francisco Beltrão e também projeta-se um aeroporto regional. Então, por isso, eu começo perguntando ao Edson, deixando para ele que sinta-se à vontade no programa Dentro do Fato, e perguntando, Edson, como que está a reconstrução, as reformas do aeroporto de Francisco Beltrão? Bom, para quem passeia pelo aeroporto municipal, já pode notar lá algumas melhorias que estão acontecendo. Foi feita toda uma cerca nova ao redor da pista, foi remarcada a pista. A estação de passageiro foi totalmente remodelada, é uma outra estação, totalmente diferente do que nós tínhamos. Vai ser feito um portal novo. Tem toda uma série de obras de infraestrutura, né, necessárias para poder homologar o nosso aeroporto como aeroporto comercial. Nós tínhamos um aeroporto da aviação geral que funcionava 24 horas por dia, né, mas não é um aeroporto comercial, porque ele não tinha uma estrutura comercial. Então, o que está se fazendo? Homologando para comercial. Estando comercial, nós temos condição de ter linhas aéreas regulares. Estrutura comercial quais seriam? Seria, então, a primeira parte de comunicação, que nós temos que ter comunicação direta com os órgãos que regem a aviação, né, no conceito de aviação. Também a questão de corpo de bombeiros durante o período comercial do aeroporto, se ele for homologado para operar só durante o dia, então nós temos que ter os bombeiros lá durante o dia. Se ele for homologado para 24 horas, nós temos que ter a estrutura funcionando 24 horas. Nós temos que ter uma estação de passageiro com toda a estrutura de solo, que não é uma estrutura da empresa aérea, é uma estrutura do aeroporto que tem que funcionar. A questão de despacho, de logística, tudo isso é uma questão que vai depender de funcionários, vai depender de estar lá durante todo o tempo que ele está funcionando comercialmente. Bem, Edson, essa questão do aeroporto de passageiro em Francisco Beltrão, nós já tivemos algumas outras vezes alguns princípios de linhas aéreas que pretendia-se ser regular e acabaram não se efetivando. E eram, na verdade, negócios, parcerias feitos entre o poder público, a associação comercial, onde as empresas que para cá tentavam voar, buscar passageiros aqui, elas tinham uma garantia mínima de passagens. Agora me parece que a formatação desse aeroporto, ela é diferente agora. Vai ser montada uma estrutura e as empresas que quiserem voar para Francisco Beltrão, elas terão que, por conta e risco, descer e subir aqui de Francisco Beltrão. Correto. Só para nós esclarecer, então, essas duas etapas, o antes e o depois da homologação comercial. Enquanto nós não somos um aeroporto comercial, as empresas operam por conta e risco, e não numa operação entre aspas, legalizada. Elas estão vindo porque existe uma pista de pouso. Por isso elas fazem essas parcerias, então, querem garantias de passagem. Nenhuma delas funciona. Funcionam por um tempo, porque vai um tempo que você não garante mais passagem. E aí elas se retiram porque não digamos assim, muito lucrativo elas virem fazer tudo isso. Ou seja, elas começam a correr risco daí. Elas começam a correr risco, exato. A partir do momento que você homologa comercialmente um aeroporto, existem algumas vantagens para essas linhas aéreas regionais. Elas começam a ter alguns subsídios, de infraero, de uma série de efeitos que vão em função de nós ter um aeroporto comercial. Começa por seguro, porque se der um problema numa aeronave no solo, se ele está operando uma linha regular, ele tem que ter toda uma estrutura por trás que garanta essa operação. E enquanto nós não somos aeroporto comercial, não tem nada que garanta essa operação. É por conta e risco da empresa. Por conta e risco da empresa. Então é lógico que daí ela cometa também uma série de fatores lá que pode até ter um custo operacional mais barato, para ela ficar algum tempo. Mas, na realidade, uma linha comercial, quando você tem um aeroporto comercial, ela já está inserida, digamos assim, na malha aérea nacional. E aí você começa, por ser linha regional, a ser uma fomentadora das grandes linhas. Em resumo, Edson, então a partir de agora, o nosso aeroporto estando, digamos assim, homologado, tendo toda a infraestrutura de rádio, de segurança, de pista, ou seja, ele vai mudar a sua classificação lá dentro da ANAC, né? Então, qualquer empresa que pretender descer em Francisco Beltrão, levantar voos aqui em Francisco Beltrão, ela pode.
Pode. Aí é só uma questão dela conseguir a concessão com a ANAC, que é a mesma coisa que a linha de ônibus. A empresa não pode simplesmente criar uma linha nova. Ela tem que ter, né, dos transportes uma autorização para isso. Na aviação é o mesmo caso. Só que como ela já está homologada de comercial, fica mais fácil para que isso aconteça. E outra, se nós pegar o exemplo da TRIP no Brasil. Tá? A TRIP está fazendo cidades hoje, tá, com um público menor do que a nossa região, porque nós não podemos pensar em Sudoeste, em Francisco Beltrão, nós temos que pensar em região. Tá? Nós temos aí um raio de atuação. Hoje, por exemplo, nós estamos operando aonde comercialmente? Chapecó, Cascavel, tá, e Foz do Iguaçu. Se nós pegarmos um raio aí, são quase 200 quilômetros. Tá? Então, todo esse raio de operação, nós temos quantos mil habitantes hoje? Em torno de 650 mil habitantes no sudoeste do Paraná. Sim. Né? Então, nós teríamos um público, tá, possível de atender uma linha. Então, quando a TRIP vai definir por uma outra praça, porque ela precisa aumentar os seus slots de voo, porque um avião hoje ele se sustenta voando e não no chão, né? Então ela começa a abrir vários mercados. Quando ela pesquisa lá na relação dos aeroportos homologados, a Beltrão não aparece. Né? Agora, se tiver lá, a Beltrão tem linha comercial, ela vem operar aqui. Por um bom tempo, talvez ela seja assim, deficitária. No contexto, só a pista de Beltrão. Mas, no geral, ela está inserida num leque de fomento de toda a sua linha. E hoje, a TRIP está operando em mais de 72 cidades no Brasil. Agora, se for analisar essa questão passageiros, hoje nós temos a questão turismo. Quantas pessoas, não o turismo que se faz aqui em Beltrão, mas quantos daqui vão fazer turismo para fora, vão para o Nordeste, vão para fora do país e que partiriam daqui de Beltrão. Questão médica hoje, nós temos que analisar quantos profissionais da área de saúde viajam daqui para fora ou vêm de fora para fazer cirurgias aqui. A mesma questão doação de órgãos, as faculdades, as universidades e a própria questão dos empresários, né, que se deslocam hoje hoje, como diz, tempo é dinheiro, né? Eu até li hoje uma coluninha no jornal que o Cirino está se mudando para Curitiba, né? E um dos motivos é o deslocamento, né? Que você perde hoje 6, 7 horas para Curitiba. Né? Nós mesmo conhecemos vários industriais, empresários que saíram de Francisco Beltrão para estar em Curitiba ou em outras cidades onde tem mais facilidade de acesso, visto que eles têm empresas esparramadas pelo Brasil afora. E exemplo, né, na Expobel, né? Assim, vários artistas e empresários que vieram para a Expobel aqui. Muitos deles o município teve que buscar em Chapecó, né? Sim, e fora o tráfego aéreo que houve em função da Expobel. Exatamente. Né? Praticamente todos os dias nós eram aeronaves de locação, praticamente, né? Locado especial, porque não existe linha para cá. Uma linha aérea. Mas nós tivemos praticamente todos os dias da Expobel, nós tivemos movimentação no aeroporto. Agora, Edson, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você, como uma pessoa que está acompanhando essa questão da aviação aqui em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, a cidade, a região sudoeste do Paraná não aumentou assim tanto em população hoje em relação às últimas vezes que nós tivemos linhas aéreas. Hoje ela se torna viável? O que mudou para que nós possamos ter, digamos assim, uma condição melhor de ter essas linhas regulares? Mas essa pergunta o Edson responde no nosso segundo bloco.